Olá, meu nome é Gisele Tchel e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de Escola e Currículo. Mais especificamente hoje, nós vamos trabalhar algumas considerações a respeito do currículo. Que considerações são essas que nós vamos abordar? Na verdade, é uma história do currículo, como é que os pensadores discutem a questão do currículo, as teorias do currículo e a história do currículo, principalmente no século XX. Então, para refletir, eu vou propor duas questões iniciais. A primeira das questões é: o que você entende por currículo? A segunda questão proposta: que concepção predomina na escola sobre o currículo? Vamos ver, portanto, algumas concepções e algumas discussões a respeito do currículo na opinião de duas profissionais. Um currículo, ele é um resumo da vida pessoal e profissional do candidato ou da pessoa. Na verdade, ele é mais um resumo profissional. Então, o que nos interessa como profissional da área de recursos humanos quando eu recebo um currículo? Eu tenho que ter a identificação, ou seja, o nome da pessoa, idade, endereço. Não há necessidade de aprofundar com RG, CPF, isso não se usa mais. Tendo esse histórico profissional, é muito importante que a pessoa coloque empresa, onde trabalhou, o tempo que ela ficou, qual foi o cargo enfim, em que cargo ela trabalhou, e um resumo muito técnico das atividades que ela fez. O currículo escolar é um conjunto das disciplinas que compõem um curso, né? Então, se você tiver essas disciplinas mais a carga horária, aí você já tem a grade curricular do curso. Para elaborar o currículo escolar, tem que levar-se em consideração as exigências da secretaria de educação, além disso, o local e as necessidades da realidade em que esse curso acontece. Bom, então, primeiramente, vocês puderam observar uma profissional da área do RH comentando justamente como é que se deve formular um currículo. Que tipo de currículo que essa profissional estava nos comentando? Ora, um currículo de caráter profissional, ou seja, tu colocarias ali todos os dados a teu respeito para que fosse possível, numa entrevista posterior ou numa análise desse currículo, tu seres empregado ou não. Na verdade, tu irias satisfazer a empresa que estava lendo o teu currículo com os teus dados profissionais. Uma segunda entrevista dada foi feita então com uma educadora que disse o que seria o currículo. Uma história, portanto, dos conteúdos, ou na verdade quase que uma parcela dos conteúdos dados em sala de aula ou um programa de ensino, segundo as concepções dessa educadora. Então vamos ampliar um pouquinho mais essa discussão sobre o currículo na aula que nós vamos ver agora. Então, nós vamos ver hoje o currículo como interesse de discussão. Ora, que discussão pertinente tem sido essa? Principalmente nos meios acadêmicos, sobre qual é a funcionalidade, na verdade, do currículo. Diversos grupos, principalmente de estudo, GTs e grupos de pós-graduação, têm discutido ultimamente como elaborar um currículo, quais são as transformações que o currículo tem tido ultimamente e as últimas teorias do currículo. Antes, nós tínhamos quase que uma cópia do que se pensava fora do país. Hoje em dia, a partir principalmente da década de 80, inúmeros escritos sobre as novas concepções e os novos estudos de currículo têm, na verdade, acontecido. Mas o que é, então, esse currículo? Esse currículo, na verdade, é uma retomada, uma repensada em que elementos culturais devem ser passados, portanto, de geração a geração. Mais do que isso, é uma peneirada, na verdade, nos conteúdos que devem ser ensinados nas nossas escolas. Por isso, toda vez que se pensa em repensar a política educacional, se pensa também em reavaliar o currículo que está sendo, na verdade, aplicado. Portanto, mais adiante do que isso, que tipo de currículo que a gente está pensando hoje em dia na escola? Na escola, frequentemente, as ideias que norteiam o currículo são bastante plurais. Isso é o que tem sido pensado ultimamente pelos diversos profissionais da educação. Não há única e especificamente uma concepção formada sobre currículo. Alguns profissionais, como a gente pôde ver na entrevista anterior, da área da educação,
pensam justamente no currículo como um fechamento da grade das disciplinas que devem ser dadas ao longo do ano letivo ou ao longo de um período maior de aula. Por exemplo, se a gente for pegar o ensino fundamental hoje, o que a gente pode observar é que o currículo é muito mais amplo do que um ano letivo. Ele se fecha, na verdade, em um ciclo de aula. Então, o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ou o quarto ciclo também. Da mesma forma, a gente também pode observar que não só a grade é avaliada na formação do currículo, mas também qual é o histórico de cada uma das disciplinas que devem ser dadas ou o conteúdo de cada uma dessas disciplinas que devem ser dadas. Qualquer aluno, ao concluir o ensino fundamental, o ensino médio ou o ensino superior, ao pegar determinada disciplina que ele havia cursado, ali diz que conteúdos, na verdade, que foram privilegiados naquela escola em detrimento de outros e que, por sua vez, também fazem parte de um conjunto maior, que são os próprios PCNs. Portanto, o currículo tem uma pluralidade de ideias que podem abarcar a sua concepção. Não é um conceito, na verdade, fechado, mas existe uma discussão enorme a respeito do currículo hoje em dia. Então, nós vamos ver agora as origens do termo currículo. Ora, há muito tempo já se pensa a respeito do que pode ser o currículo ou como o currículo tenha se desenvolvido ao longo da história. Se nós formos pegar lá remotamente na Antiguidade Clássica, lá na Grécia Antiga, quando os filósofos ensinavam aos seus alunos o que era filosofia ou como pensar a filosofia, obviamente que havia um programa racional de como lidar com isso. Quando eles sentavam nas escadarias a ensinar principalmente aos jovens iniciantes, eles sabiam muito bem qual era a caminhada que aqueles jovens tinham que ter até chegarem a pensar a filosofia, ou a nunca terminarem a pensar a filosofia. Além disso, na própria Renascença, no próprio Renascimento no século XVI, se molda uma nova concepção a respeito do currículo. Portanto, nós estamos falando de 5 séculos atrás. Que concepção que se tinha nesse período a respeito do currículo e da própria ideia de classe? Ora, a classe era um espaço limitado onde o professor dava aulas e aqueles alunos interagiam com o professor. Essa limitação, portanto, do espaço de sala de aula servia um pouco, na verdade, para controlar alunos e professores. Além disso, nós temos também a própria visão de currículo que vai nascer nesse período. E nasce aonde? No ensino superior. O currículo no ensino superior. Portanto, que tipo de currículo que se constrói no ensino superior? Ou qual era a visão que esses renascentistas tinham do currículo no ensino superior no século XVI? Ora, o currículo servia justamente para dar um norte dos conteúdos que deveriam ser dados ao longo do programa, ao longo do ano. Na verdade, todo o currículo deveria, segundo as concepções da época, ser obviamente concluído. Traduzindo, era uma forma de controlar o que estava sendo dado aos alunos em sala de aula, aos alunos que estavam discutindo no período da Renascença. Além disso, nós também podemos ver ou visualizar essa história do currículo como um processo de progressão, ou na verdade quase um processo de discussão. Dependendo do momento histórico, o currículo vai ter um norte ou um funcionamento absolutamente diferente um dos outros. E essa pesquisa sobre a história do currículo, ou como o currículo foi forjado no século XVI, a gente tem numa obra do David Hamilton, de 1989, que é fundamental para a gente entender esse progresso estabelecido ou essa historicidade do próprio currículo. Então, o que devemos entender por currículo? Na verdade, em uma outra obra também de 1989, Contreira vai nos propor que o currículo deve ser aliado não só aos conteúdos, mas aos valores culturais de uma dada sociedade. Ou seja, o currículo tem que sair simplesmente da pura teoria e esse currículo deve então partir para uma ação muito mais prática. Além da discussão, então a gente deve extrapolar esse ambiente em que se passe apenas pelo debate, né, e esse currículo seja organizado de tal forma que ele venha a privilegiar valores culturais de uma determinada sociedade. Isso é fundamental.
E quando a gente pensa, então, no que o Contreira propõe ou produz, é que a gente vai entender o quanto, ao longo do século XX, outros autores pensavam de maneira distinta do que o Contreira propõe. Portanto, é fundamental que a gente estabeleça essa relação da cultura com o currículo. Então, de acordo com Contreira, quais são os valores educativos, quais são as decisões educativas que devem ser estabelecidas no currículo? É óbvio que a gente tem, então, de novo, que fazer a mesma ligação, que valores que norteiam a vida de uma determinada sociedade. É fundamental que a gente compreenda, portanto, valores sociais, a época em que está inserido esse currículo, a historicidade ou a história daquele momento, para que o currículo também ganhe uma determinada historicidade. Então, dimensionando a questão do currículo, nós podemos fazer uma avaliação do que é esse currículo e como ele veio se desenvolvendo ao longo do século XX, como eu já falei desde o início da minha aula. Vamos começar com essas novas concepções, tentando estabelecer uma relação com o que aconteceu no início do século XX nos Estados Unidos. Então, nós vamos ver a constituição do campo do currículo nos Estados Unidos. Inicialmente, na primeira década do século XX, um escritor, um educador, Franklin Bobbitt, em 1918, vai escrever uma obra que é fundamental para se pensar esse currículo escrito a partir, então, do século XX. O que ele vai nos dizer ali? Na verdade, ele vai nos dizer que tanto alunos quanto profissionais precisam ter uma determinada racionalidade para poder estabelecer uma relação dentro de sala de aula ou para aprender determinados conteúdos. É óbvio que o Franklin Bobbitt não estava desvinculado também do seu momento histórico. Por quê? Se nós pensarmos o mundo do início do século XX, o que a gente vai ver? Uma mecanização, na verdade, do trabalho, as pessoas se inserindo ou cada vez mais trabalhando especificamente em determinadas áreas, e era preciso formar profissionais para essas áreas. É a época, então, da massificação, não só do trabalho, como também da massificação da escola. Não é à toa, portanto, que a gente vai observar a escola, muitas vezes, como quase que um espaço de fábrica. Ou seja, o fulaninho ia lá, trabalhava constantemente, produzia um produto final desejado, na verdade, pelo seu patrão. A escola quase que reproduzia, de acordo com a visão do Franklin Bobbitt, a mesma coisa, ou seja, tinha que se ter um produto final. E esse produto final, de acordo com ele, já ficava pré-estabelecido por um currículo que deveria ser formado. Portanto, nesse período, no início do século XX, a mentalidade da educação estava também vinculada com a mentalidade cultural, e mais do que isso, a gente poderia dizer assim, com o que um grupo de intelectuais pensava, vinculado com os desejos da elite capitalista daquele momento. E o controle sobre o conhecimento dos professores e do que deveria ser passado aos alunos tinha, na verdade, um caráter extremamente racional e extremamente científico, ou seja, parecidíssimo com o que se pensava em todo aquele momento histórico que estava se vivendo. Tudo era muito medido, tudo era muito normatizado, extremamente regulado e tinha-se que ter um produto final. Essa era a cientificidade, na verdade, daquele momento. Se nós pensarmos em como era uma produção de uma fábrica no século XX, no início do século XX, cada lugar com a sua funcionalidade, assim era a escola. O currículo servia também para prescrever o que deveria ser feito em cada espaço, em cada tempo e em cada momento. Tudo era muito regulado, professores e alunos também. Gente, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta com a continuidade da nossa aula.
Ok, gente, voltaram do intervalo, deram uma descansadinha básica. Vamos continuar então a nossa aula com o seguinte tópico: modelo técnico linear do currículo. Do que se trata isso? A partir então da década de 40, de 1940, nos Estados Unidos, uma outra obra foi lançada, uma obra escrita pelo Tyler, especificamente em 1949, mas que ainda trazia bastante daquela perspectiva pensada e imposta pelo Bobbitt. O Tyler, então, propunha 4 concepções ou 4 fórmulas para a gente pensar e montar o que seria o currículo. Inicialmente, propor que objetivos educacionais deve a escola procurar atingir. Uma segunda questão que o autor propõe seria que experiências educacionais podem ser oferecidas para possibilitar a consecução desses objetivos. Segue ele, numa terceira proposta, como essas experiências educacionais podem ser organizadas de modo eficiente. E, finalmente, como podemos determinar se esses objetivos estão sendo ou não alcançados? Ora, se a gente for entender o que o Tyler propõe, é na primeira questão, se vocês observarem melhor, que ele vai tentar identificar qual é o papel do currículo. A questão B e a questão C partem do pressuposto de entender o ensino, a instrução. E, finalmente, a última questão diz respeito à avaliação. Então, a proposta inicial do Tyler, que é a primeira questão, é que vai, na verdade, quase que tomar conta da obra do Tyler em 1949 escrita, e que vai ser, assim, o bambambam da década de 40 nos Estados Unidos. Tanto é assim que a Hilda e o Popham vão justamente aproveitar o trabalho feito pelo Tyler e vão dizer justamente, ou vão avançar um pouco mais no que o Tyler já havia proposto nesse roteiro para a montagem do currículo, sobre a questão da funcionalidade do currículo, ou seja, que o currículo deveria ter como finalidade um produto. Mas mais do que isso, é forjado, é organizado esse currículo com algumas pretensões, que são mais visíveis da gente observar através da chamada taxonomia de Bloom. O que se pretendia, portanto, utilizando a taxonomia de Bloom? Visualizar ou, na verdade, medir quais são os objetivos educacionais. E quais são eles? A partir de que domínios que a gente pode ver o que o aluno está apreendendo ou não. Domínios esses que são cognitivo, afetivo e psicomotor. Então, esses 3 domínios era o que era proposto pela Hilda e pelo Popham. Esses autores não fugiam, todavia, de uma linha mais tecnicista, nós poderíamos dizer, e de caráter ahistórico também. Tanto é que os pensadores que virão na década de 50 e de 60 irão fazer, portanto, uma crítica a esse currículo tecnicista. Avançando um pouco mais, já nas décadas de 60 e de 70, outras produções também de caráter crítico aos modelos curriculares anteriores foram organizadas, principalmente pela nova sociologia da educação. Portanto, autores, educadores da década de 70 farão um conjunto de novas obras. Então, nós vamos ver novas perspectivas críticas de estudo do currículo. Encabeçando esse movimento, a gente poderia chamar a atenção a Michael Young na década de 70 ainda. E puxando, portanto, logo depois, no decorrer da década de 70, outros autores, em 2 vertentes, na verdade, irão se destacar. Que autores foram esses? Pinar e Greene, influenciadíssimos pelo Paulo Freire. Basicamente, o que eles pensavam? Que o currículo não podia de forma alguma ser deslocado da vivência do aluno. Traduzindo, o aluno passa a ser o centro de interesse, o centro das preocupações de como é que a gente deve elaborar da melhor maneira possível, na verdade, o currículo. Ou seja, o currículo não está mais deslocado do cotidiano do aluno, mas ele agora faz parte, ou melhor, o cotidiano do aluno vai começar a ser discutido dentro do currículo. O que ele vive fora da escola também vai ganhar um caráter de importância
muito significativo. Outros dois autores, Apel e o Giraud, vão trabalhar numa outra perspectiva, a chamada perspectiva neomarxista, baseada na escola de Frankfurt. Traduzindo, o que eles pensavam, na verdade, é que a elite, o poder, influencia sim na concepção ou na organização do currículo. Ou seja, o currículo não está deslocado da relação entre as classes. Se coloca, portanto, dentro da escola, se estabelece dentro da escola uma relação entre a luta de classes que se dá lá fora. Então, o poder ou a elite que governa um determinado conjunto de pessoas influencia sobre que conteúdos devem ser privilegiados e escolhidos para serem ensinados em sala de aula. Por outro lado, esses mesmos dois autores chegam a levantar a hipótese ou a questão de que, na verdade, uma luta de classes também pode irromper dentro da escola ou se pensar dentro da escola à medida que o currículo leva a questionar determinadas estruturas sociais, determinadas estruturas políticas também. Então, na década de 70, nós podemos visualizar teorias críticas de natureza sociológica. Finalmente, na década de 80, que outro tipo de teoria que a gente pode visualizar, portanto? A gente pode compreender que se faz uma abordagem mais teórica, processual ou prática. Como é que o currículo, então, foi repensado, avaliado no Brasil? Então, vamos ver o desenvolvimento no Brasil. A gente não pode descolar o Brasil de uma realidade mais ampla, que é a realidade mundial, e dessas novas perspectivas do que se estava pensando sobre o currículo nos Estados Unidos. Na verdade, o que se pensava nos Estados Unidos influenciou bastante o que se pensou no Brasil, pelo menos até a década de 1980. Inicialmente, o que a gente tem no início do século XX é a chamada Escola Nova. Foram as primeiras abordagens a respeito da questão do currículo. Figuras, por exemplo, como Aloysio Teixeira, importantíssimo para o estudo do currículo no Brasil. Mais adiante, na década de 40, nós já podemos estabelecer uma nova relação com o currículo mediante ao que se estava pensando, inclusive nos Estados Unidos. Graças principalmente agora à própria Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, foi um espaço bastante interessante para se discutir as concepções de currículo na década de 40. Então, na década de 50, o INEP publicou um livro chamado Introdução do Estudo da Escola Primária. Dali adiante, então, para o estudo do currículo, para o aprofundamento do estudo do currículo, outros estudos foram abordados, outros órgãos foram criados, capazes, então, de avaliar o currículo. Por exemplo, o Programa de Assistência Brasileira Americana ao Ensino Elementar. Então, na década de 50, o estudo do currículo foi bastante aprimorado a partir dessas duas perspectivas ou dessas duas instâncias em que se discutiu o currículo. Já na década de 60, nós vamos ter um outro ponto positivo, quer dizer, gradativamente a gente pode observar que o currículo foi sendo reavaliado, teorizado e repensado no Brasil. Na década de 60, é introduzido, portanto, no curso de pedagogia como disciplina. Então, introdução da disciplina de currículo e de programa. Fundamental para que alunos que iriam trabalhar mais adiante, portanto, na avaliação, na formulação de currículos nas escolas brasileiras, tivessem esse preparo, essa visão mais ampliada para que servia o currículo e quais os conteúdos, portanto, que deveriam nortear o currículo naquele momento do Brasil. Interessante também pensar que essa é a década de 60, uma década bastante conturbada em termos políticos brasileiros, mas se abre essa possibilidade, pelo menos, de discussão nas universidades, nas faculdades, voltadas ao ensino no Brasil. Na década de 70, inúmeras influências de autores americanos permanecem, mas mais do que isso, nós saímos à nossa biblioteca, saímos às lojas de livros e encontramos esse material com uma maior facilidade. Eles são, na verdade, derramados no Brasil e a gente começa a poder ampliar as nossas discussões com essa bibliografia americana. Vários autores americanos, como o Tyler, que nós vimos aqui, o Popham, que nós vimos aqui,
começam a ser mais acessíveis, na verdade, à população. E esses centros de discussão vão ser ampliados. E na década de 80, nós vamos ter um pensamento crítico sobre o currículo, baseado naqueles dois autores que eu já havia comentado com vocês, o Apel, portanto, e o Giraud. Eles são fundamentais para o que se vai pensar nesse período no Brasil. Já na década de 90, se amplia as perspectivas de discussão com a elaboração, na verdade, de alguns grupos de estudo, grupos de trabalho que vão participar de inúmeros congressos. O currículo começa a ser discutido fora do espaço de sala de aula nesses congressos. Por que se discutiu o currículo? Que autores são esses que vão discutir o currículo? Na verdade, há uma gama de autores brasileiros que começam a ser inseridos e a produzirem também com respeito ao currículo. Inúmeros deles fazem parte dos cursos de pós-graduação, justamente em educação, na vertente do currículo, que são formados a partir da década de 1990. E nos dias de hoje, múltiplas abordagens são feitas a respeito do currículo, principalmente de caráter neomarxista. Autores como Antônio Flávio Moreira são mais recorrentes na bibliografia a respeito do currículo. Finalizando a nossa aula, eu vou deixar mais uma questãozinha para a gente refletir, que faz um gancho com aquelas duas questões iniciais. Afinal, mudou sua concepção a respeito do currículo depois do que foi exposto na aula? Para que vocês pensem mais profundamente a respeito dessas questões que eu deixei para vocês refletirem, eu vou chamar as nossas dicas de estudo. Fundamental para que a gente conheça as novas discussões a respeito do currículo que tem sido voga na Europa ultimamente, principalmente na França, matriz muitas vezes da educação brasileira. Escola e Cultura, as bases sociais e epistemológicas do conhecimento escolar, do Jean-Claude Fourcade, e outras duas obras de autores brasileiros mencionados a respeito do desenvolvimento do currículo do Brasil. Documento de Identidade, uma introdução às teorias do currículo, do Tomás Tadeu da Silva, que propõe a discussão não só sobre o conceito de identidade, mas também sobre o conceito de currículo. E o que é interessante nesse livro são as abordagens históricas que ele faz a respeito do desenvolvimento da ideia de currículo ao longo do século XX, principalmente. E, finalmente, um terceiro livro que seria interessante, uma leitura, é Currículos e Programas no Brasil, do Antônio Flávio Moreira. Então, nesse livro, nós temos uma exposição dos diferentes currículos organizados no Brasil ao longo do século XX. Até um próximo encontro. Na aula de hoje, a professora Gisele nos falou do currículo como interesse de discussão. O que os educadores têm pensado a respeito do currículo, uma revisão das teorias do currículo nas últimas décadas do século XX. Analisamos o modelo técnico linear do currículo em oposição às teorias críticas. O que a gente avaliou, portanto, nesse item foi como Tyler elaborou uma formulação que o Tyler propôs a respeito do currículo e os autores, portanto, que se embasaram na obra dele. E observamos o desenvolvimento desta área no Brasil. Podemos, então, avaliar e estudar como é que se deu o desenvolvimento do currículo ou do que se pensava o currículo no Brasil desde o início do século XX até a década de 90. Principais autores e principais discussões. Até a próxima aula!